Eu sou Fernanda Pita, eu sou historiadora da arte, sou curadora na Pinacoteca de São Paulo e moro em São Paulo já, vamos fazer as contas, desde 96. Eu estou aqui na cidade. O lugar que eu pensei, assim, são muitos lugares em São Paulo que são caros a mim, né? Como uma pessoa que não nasceu aqui, que veio para cá, acho que a primeira imagem que eu tenho de São Paulo é essa espécie de máquina de devorar corações, né? Essa cidade que se autodevora o tempo todo, que se transforma, né, de maneira violenta ao longo da sua história. Eu lembro muito de uma passagem do romance do Balzac, do Père Goriot, em que o personagem principal, o Eugênio de Rastignac, está vendo a cidade de Paris de um lugar elevado e vem essa imagem, né, desse ídolo, essa espécie de ser mítico, monstruoso, né, que devora todos os seus vassalos, né, os seus seguidores. E São Paulo me parece um pouco essa cidade, assim, né, que tem esse espírito devorador. Essa relação difícil com o passado, né, e com a própria paisagem, né, da cidade. Também me lembro de uma conversa que o professor Nicolau Sevchenko tinha com o John Gladstone, um crítico literário que estudou Machado de Assis, e que certa vez pediu a ele que o levasse a um ponto da cidade onde ele pudesse ver o limite, né, de São Paulo. E não existe esse lugar, né, que a cidade se espalha, se espraia e também vai devorando esse seu entorno, né, nessa relação violenta com o ambiente. Pensando nessas coisas, né, eu me lembrei da relação que eu tenho com um lugar específico em São Paulo, que é o Arquivo Histórico Municipal Washington Luiz, que fica ali no bairro do Bom Retiro, junto à Estação Tiradentes, né, naquela praça Fernando Prestes, que não é uma praça realmente, né, é uma espécie de lote, né, no meio da cidade, e que eu conheci quando dava aulas de história numa universidade aqui em São Paulo, na Unicid, e levava os meus alunos para um estágio de pesquisa lá no arquivo, né? Foi um espaço que eu conheci então como arquivo, mas que não foi projetado para tal, né? É um edifício que foi projetado para ser a sede da Escola Politécnica, um edifício do Ramos de Azevedo, esse arquiteto engenheiro, né, que fez tantos projetos, tantas edificações na cidade de São Paulo, e essa é mais uma delas, um edifício monumental que tem um grande vão, no qual ecoam vozes, né, mesmo que a gente faça silêncio, os barulhos são permanentes, então é um lugar curioso para ser um espaço de arquivo, né, onde se requer silêncio e concentração, mas justamente pelo fato de ter sido projetado, né, para a Escola Politécnica, ele tem esse grande vão para experimentos e para movimentação de maquinário, né, que se supunha projetar e fazer e construir e testar, né, naquele espaço. Então, é uma arquitetura que tem, né, esse grande vão, depois ela vai subindo, né, em salas que estão dispostas ao longo desse grande vão, né, formando um quadrado, praticamente, um retângulo mais quadrado, onde tem salas de estudos, né, e que também são muito interessantes e curiosas, porque tem aberturas das lousas, né, entre as salas, que você fica imaginando, né, os professores, os alunos ali naquele espaço, enfim, modificando aquele espaço conforme as aulas, conforme as atividades, né.
tem um subsolo onde ficam armazenados os arquivos, justamente, né, do arquivo, que são, sobretudo, documentações referentes ao passado da cidade de São Paulo, da Câmara de Vereadores de São Paulo, né, quando ela era ainda, né, uma cidade da província, né, de São Paulo. E outros documentos muito interessantes com relação à construção da própria cidade, né? Esse espaço tem uma particularidade, falando assim desse ambiente sonoro, né, que ele tem um auditório, um grande auditório circular, que tem um projeto acústico muito inovador, talvez, enfim, sofisticado, né, em que existe um único ponto, né, em que a acústica dele é perfeita, né, para se fazer palestras e aulas, né? E é um espaço que sempre me remeteu quase como seu contrário para o espaço da Casa de Baile da Pampulha, né, que é projetada pelo Oscar Niemeyer e que tem também no salão de baile, né, esse tratamento acústico para que as vozes não sejam ecoadas, né, para que se possa fazer sussurros no ouvido dos casais dançando o baile, né. Ao contrário disso, né, quer dizer, aquele espaço é um espaço em que você tem esse privilégio da voz do professor, né, com relação à voz dos alunos, mas esse apuro técnico, né, esse cuidado do projeto sempre me impressionou muito naquele espaço, né, um espaço que hoje eu revisito como moradora do Bom Retiro, né, durante essa pandemia, caminhei muito ali, usei aquele espaço para fazer exercício, para caminhar, e é muito agradável estar ali com as pessoas do bairro, que cuidam do entorno, que alimentam os gatos que vivem por ali, que fazem ensaios de dança, né? Tem uma comunidade boliviana que mora no bairro que usa aquele espaço ali na frente do arquivo para fazer coreografias, né? E tem os demais moradores que usam ali também aquela praça, o entorno, né, desse edifício, que sempre fica ali como uma espécie de monumento invisível quase, né, porque não se sabe muito bem, não tem uma relação muito direta com o entorno, não se sabe muito bem o que acontece ali dentro, né, e com espaço fechado agora por conta da pandemia, acho que essa sensação de incógnita, né, fica mais evidente. Eu acho que foi ainda na minha graduação em História que eu soube que havia, né, esse arquivo e, interessada assim, por esses espaços de arquivo, né, fui fazer uma visita para ver o que tinha, né? E acho que foi dessa vez, justamente, acho que eu estava lendo um livro do Carlos Lemos sobre arquitetura em São Paulo, sobre as edificações burguesas de São Paulo, e que se utilizava de documentos pertencentes ao arquivo, né, que são os documentos lindos, são plantas e fachadas, elevações e cortes de casas de moradia, né, em São Paulo, que até um momento do início do século XX, né, para reformas ou construção, era necessário depositar uma planta junto à administração municipal. Então, existe essa coleção fabulosa, né, de desenhos que estão organizadas por rua, né, ali no arquivo, em que era possível observar, né, as transformações urbanas da cidade por meio desses desenhos, né? E acho que foi nessa vontade de ver um pouco essa documentação, com a qual eu nunca trabalhei, mas que me despertou curiosidade, foi o primeiro encontro que eu tive com esse lugar. Depois
como eu voltei muitas vezes lá, né, levando alunos e fazendo essa atividade de estágio de pesquisa, era curioso que a gente sempre ia aos sábados por conta, né, da agenda, enfim, das aulas e da possibilidade dos alunos que trabalhavam durante a semana, né, poderem fazer essa pesquisa aos sábados. E a gente sempre foi muito bem recebido pelo pessoal lá. Embora sempre houvesse uma rotina de plantão, né, dos funcionários, não eram sempre os funcionários do próprio arquivo que estavam lá, mas de outras repartições, né, da prefeitura, existia essa solidariedade, essa espécie de cumplicidade, né, para que a gente pudesse ter acesso à documentação e trabalhar com ela lá naquele espaço. Acho que eu tenho a memória do convívio com os meus alunos, né, e disso ser uma espécie de rotina comum a nós, né, de chegar no arquivo cedo, né, frequentemente eles me esperavam chegar, porque eu sempre sou atrasada, mas de chegar no arquivo, da gente trabalhar, né, pedir a documentação, esperar que ela chegasse, né, abrir essa documentação usando luvas, tomando, né, os cuidados necessários com a fragilidade desse material, né, abrir isso nas mesas ali naquele grande vão, naquele grande saguão, né, enfim, fazer descobertas de coisas saborosas, né, ou às vezes propor alguns exercícios que os alunos achavam rotineiros e chatos, né, como, por exemplo, ler atas da Assembleia da Câmara de Vereadores, né, de São Paulo. Lembro de um aluno, Tiago Simino, sempre reclamando atas, eu só vejo atas na minha frente. E isso depois virar uma memória agradável e querida, né, daquele lugar e daquele grupo de pessoas que podia ocupar aquele espaço, né, de uma maneira sendo bem recebidos, bem acolhidos, né, conhecendo melhor essa cidade, né, que é tão difícil de conhecer, se acercando desse espaço, né, e desses lugares de memória na cidade que muitas vezes ficam ocultos, né, nessa voracidade dessa cidade. Então sempre foi muito... Eu tenho essa memória do cotidiano, né, nesse lugar, que eu acho muito rica. Acho que tem uma construção do espaço, né? Pensar nesse vão por acaso, né? Eu hoje trabalho na Pinacoteca de São Paulo e a gente tem na Pinacoteca um grande vão, né? Que é aquela cúpula que nunca foi construída, né, que é o espaço do octógono, que é um espaço feito para receber uma cúpula, e essa cúpula, né, não foi construída num outro edifício do escritório Ramos de Azevedo, né, que é inacabado, que teve a reforma, né, do Paulo Mendes da Rocha. E pensar nesse espaço do vão, né, qual é o significado desse espaço, desses espaços nas arquiteturas, né, que possibilitam encontros, que possibilitam intervenções, que possibilitam reocupações, né, distintas, das quais para as quais esses espaços foram projetados. Eu acho que essa experiência de espaço no arquivo municipal me remete a esse espaço do vão, né, do octógono da Pinacoteca, né, e das possibilidades de ocupação e de transformação desse espaço. Outro espaço que também me é muito caro, assim, na cidade de São Paulo, né, como arquitetura e como espaço, como lugar, é o MASP, né, que tem, acho que, né, essa relação tão complexa e rica também com a paisagem da cidade, né? Primeiro, acho que o primeiro elemento que se destaca, né, é esse vão,
né? Esse grande vão livre do MASP, que tem uma aspiração coletiva, né? De reunião, de congregação, né, nesse espaço, mas também tem essa generosidade de propor um olhar para a cidade, né, de ser um ponto de observação da cidade, né, de onde se podia ver até o Vale do Anhangabaú e o centro da cidade, né, e hoje a gente vê essa espécie de mar de edifícios a partir de lá, que evoca, né, essa relação que eu dizia ser autofágica, vamos dizer assim, né, da cidade de São Paulo com ela mesma. Mas a minha experiência com o MASP vem também da infância, né, quer dizer, eu não morava em São Paulo, morava em Curitiba, mas a primeira viagem que eu fiz com a minha mãe foi para São Paulo, né, e entre os lugares que ela me levou para visitar, o Museu Paulista, o Zoológico, ou Simba Safari, né, que se chamava na época. O terceiro lugar que nós fomos visitar foi o MASP. Eu tenho a viva memória, né, de chegar no MASP, de me espantar com a dimensão daquele edifício, né, de criança pequena e ter dificuldade de subir as escadas, né, que elas têm um degrau um pouco alto para os padrões, né, de desenho arquitetônico de escadaria, e de ver o elevador com aquele maquinário, né, essa espécie de esqueleto do edifício aparente, né? E, claro, de chegar na sala de exposição, né, do acervo e ficar completamente impactada por aquele mar, né, de obras conversando entre si, transparentes, né, naqueles cavaletes de vidro, né, como a Lina chamava, hoje cavaletes de cristal, e ter uma experiência com uma arquitetura que me remetia a uma experiência de liberdade, né, de poder circular em torno daquelas obras, de poder fazer encontros inusitados entre artistas, entre obras que eu mal conhecia, né? De ser levada pela curiosidade, né? De olhar as obras e andar em torno delas para descobrir de quem era, né? Nas etiquetas colocadas ao fundo, atrás, né, dos cavaletes, de ver convivendo no mesmo espaço, né, obras, pinturas, desenhos, projetos de escultura, vestuário, né, lembro de um traje do Salvador Dalí que ficava exposto, que estava exposto naquele dia que eu fui visitar, e eu ficar muito encantada com o fato de um museu de arte expor um vestido, né, de ter essa abertura, essa perspectiva, né, de arte mais ampla e acolhedora de diversas, né, manifestações, e essa ideia de transparência, né, com relação à cidade, de você poder ver a cidade a partir de dentro do edifício, né, desse edifício se suspender para deixar a cidade ser vista, né? E, ao mesmo tempo, promover também essa experiência de transparência com as obras de arte, né? Com acervo, né? Com aquilo que está ali dentro. Acho que foi uma experiência muito marcante para mim, assim, e eu tenho... acho que ela impactou muito na minha trajetória, né, no meu olhar sobre arte, no meu olhar sobre a cidade, na minha experiência profissional com a história da arte. Eu acho que é fundamental. E vem dessa experiência desse edifício, desse lugar, né, desse espaço. São Paulo é inóspita, né? São Paulo é áspera, São Paulo é
é uma cidade daquelas que requer energia quando você põe o pé na rua, né? Uma energia para lidar com os confrontos da cidade, para lidar com as desigualdades da cidade, para lidar com a violência desse cotidiano, né, pesado da cidade. Mas acho que para que ela se torne, para que ela possa ser, né, uma cidade mais democrática, mais igualitária, né, eu acho que os espaços públicos, espaços que têm vocação pública, precisam pensar mais no seu entorno, né? Quer dizer, criar estratégias, manter estratégias e que possibilitem que as pessoas se apropriem dos espaços, né? E possam ter uma convivência mais horizontal com eles, né? Acho que a experiência que a Biblioteca Mário de Andrade teve, né, no período que ela ficou aberta 24 horas, foi das experiências mais marcantes para mim de democratização de um espaço público na cidade de São Paulo. Eu morava perto aqui da biblioteca e estava fazendo meu doutorado e várias vezes pude ter essa experiência de ficar pesquisando, escrevendo, enfim, saindo de casa só para ver gente, né, e ter contato humano enquanto estava nessa experiência solitária de escrever tese e de poder ver que uma mudança que parece tão pequena e simples, né, como alterar os horários de abertura, tinha um impacto absolutamente transformador, né, desse espaço poder ser apropriado por uma diversidade maior de pessoas, poder ofertar a possibilidade de pessoas buscarem, né, mobilidade social e transformarem a sua vida e modificarem, enfim, seus projetos de vida, né? Então, de ver pessoas que trabalhavam o dia todo e que à noite estavam se dedicando a estudar para concursos públicos, né? Ou que pelos arranjos familiares à noite podiam vir estudar enquanto o companheiro ou companheira ficava cuidando dos filhos, enfim, de ver esse espaço poder ser mais democrático, né, por um simples ajuste, né, que, claro que não é simples, que, né, implica recursos e mudanças de operação e tudo mais, mas que é um gesto de abertura da cidade, né, dos seus espaços para aqueles que usualmente não dispõem, né, desse acesso. Então, pensar acesso, né, pode ser mais do que pensar simplesmente gratuidade ou programações mais diversas, né, variadas, múltiplas, mas também acho que passa por pensar em funcionamento, em horário, em proximidade de transporte público, como no caso da Pinacoteca também, né, que você tem essa relação com o metrô, que é muito importante. Acho que passa por essas pequenas mudanças que têm um cuidado, né, com uma dimensão pública e democrática da cidade.